Bom dia, nono ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje, nós vamos aí realizar a nossa reflexão divertida, tá certo? Tá na página 10 aí. E também vamos estudar a página 11 do livro de vocês. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês aí para acompanhar aqui a explicação da atividade e também do conteúdo, tá certo? Nas últimas aulas, vocês viram, né, a visão de alguns filósofos a respeito desse progresso científico, desse avanço tecnológico. Alguns filósofos se posicionaram em relação, em meio de uma forma, na verdade, mais otimista em relação a esse progresso. Outros, nem tanto, se posicionaram de forma mais pessimista. E hoje a gente vai dar continuidade a essa reflexão, a esses dois lados do progresso, um lado bom, um lado ruim. Por isso que eu quero que vocês abram o livro aí de vocês na página 10, tá certo? Então, a tecnologia, ela exerce muitas funções. Na atualidade, né? E uma das principais é a criação de produtos comercializáveis. O comércio, por sua vez, ele tende à geração de lucro, estabelecendo fortes relações entre a tecnologia e o dinheiro nas sociedades regidas pelo capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico baseado no lucro e também na acumulação de capital, ou seja, de riquezas, de bens materiais. Então, como vocês podem notar, esse avanço tecnológico, ele também proporcionou o surgimento do dinheiro como moeda, como papel, como o dinheiro que nós conhecemos. Então, esse avanço tecnológico, ele associou diretamente a tecnologia ao dinheiro nessas sociedades capitalistas. Então, tecnologia, ela vai estar muito relacionada a bens, a questão de riquezas, e também a questão de geração de lucro nessas sociedades. Então, utilizando para intermediar trocas de bens, na maioria das sociedades, o dinheiro, ele surgiu na antiguidade e já teve diversas formas. Foram descobertas moedas metálicas na China e também na Grécia, datadas aí do século VII a.C. Tais objetos facilitaram muito a circulação e a acumulação do dinheiro. Então, ao desenvolverem aí essas moedas, ao criarem essas moedas, utilizando aí como base as tecnologias da época, facilitaram, de certa forma, a circulação de bens, de produtos, as trocas que haviam. Então, essas moedas, né, facilitaram muito nessa questão. Então, ao observar uma moeda, percebemos que ela tem dois lados. Neles, podem ser cunhadas imagens e inscrições para representar o seu valor monetário, elementos naturais e culturais de uma região, personalidades políticas, históricas e por aí vai. Então, vem daí, na verdade, a expressão os dois lados da mesma moeda. Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, e nós associamos muito essa expressão quando utilizamos aí para mostrar, né, para avaliar dois pontos distintos, ou ainda os bens e os males, as vantagens e as desvantagens de uma mesma situação. E, além disso, né, as diferenças entre os lados das moedas possibilitaram a criação de um jogo conhecido como o cara ou coroa, que vocês também já devem ter observado, no qual esses objetos são empregados para se decidir entre duas alternativas por meio da sorte. Ou seja, a moeda ela é bastante utilizada devido a esses dois lados em que ela contém para situações onde apresenta uma certa dualidade, bem, mal, vantagem, desvantagem, sorte ou azar, enfim. São sempre associadas a situações que apresentam aí uma dualidade. Em relação à tecnologia, a gente pode associar fazer essa analogia, na verdade, em relação
a tecnologia, porque como você já vem estudando, a tecnologia, o avanço tecnológico, ele também apresenta esses dois lados. Um lado bom, um lado ruim, apresenta essa dualidade. Então, na atividade de hoje, né, nessa reflexão divertida, eu quero que vocês preencham esse quadro aí que eu coloquei no slide, mas também está no livro de vocês, no final da página 10. Utilizando como base todo esse conteúdo que nós já estudamos, né, a visão dos filósofos, e também levando em consideração aqui 2 pontos, tá certo? É a presença e a aplicação da tecnologia na atualidade, as relações entre a tecnologia, o saber, o poder, o dinheiro, a natureza e a vida das pessoas. Vocês vão avaliar esses 2 pontos aqui, relacionando aí com as nossas discussões, e vão apresentar aqui lados negativos e lados positivos dessa tecnologia, dessas relações entre tecnologia, saber, poder, dinheiro, certo? Então, vocês vão relacionar tudo isso e colocar aqui os pontos negativos e positivos de tudo isso. Feito essa parte, essa atividade, essa reflexão divertida, a gente passa aqui para a página 11, porque na página 11 também vai continuar essa observação a respeito desses 2 lados. Esses lados dessa tecnologia, desse avanço tecnológico. Então, é impossível negar que vivemos em um mundo repleto de inovações científicas e tecnológicas. Mas será que elas só trazem benefícios? E quanto aos problemas gerados por sua existência? Será que eles afetam apenas aqueles que têm acesso a tais inovações? Levem bastante em consideração essas reflexões, essas perguntas. Você já refletiu acerca dos efeitos do excesso e também da ausência de tecnologia na vida das pessoas da atualidade? O texto que vocês vão ver a seguir, que vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, ele apresenta aqui informações úteis para iniciar essa reflexão. Até que ponto essa tecnologia ela pode nos proporcionar benefícios? Até que ponto ela nos traz facilidades para a nossa vida? E as consequências? A gente sabe que toda ação existe uma reação. E a contrapartida dessas facilidades, a quem atinge? Atinge apenas as pessoas que utilizam dessa tecnologia, outras pessoas que muitas vezes nem conseguem utilizar dessas tecnologias, desse avanço científico, tecnológico, também afetam essas pessoas. Então, observem essas reflexões para a gente continuar aqui no texto, tá certo? Então, a crise dos valores no mundo contemporâneo. Esse é o título aqui do texto. No processo do desenvolvimento científico e tecnológico, muita coisa foi produzida visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muitos cientistas utilizavam desse argumento para produzir as suas invenções. Era trazer uma boa qualidade de vida a essas pessoas, as pessoas da sua época. Mas muita coisa também foi produzida segundo interesses próprios, interesses de uma certa sociedade, de certas representantes delas. Então, nem sempre essas invenções foram pensadas de um modo coletivo, universal, e sim em pessoas específicas, em situações específicas. E a bomba atômica é, infelizmente, um lamentável exemplo desse interesse pessoal. Longe de melhorar a vida, ela acaba com a vida de milhões de seres humanos. Podemos então perguntar: o que levou os homens a produzi-la? Se examinamos os homens do governo, a resposta é clara. A bomba atômica ela serve como um instrumento de poder, de intimidação,
uma forma de dominar os demais. Então, como a gente pode notar, um exemplo dessas invenções que foram aí produzidas com interesses próprios é a bomba atômica. Vocês sabem, né, que o histórico é devastador, infelizmente, quando eles lançaram essas bombas aí, né, em diversos países. Então, esse foi um exemplo de pessoas que utilizaram desse avanço científico para, infelizmente, prejudicar e até acabar com a sociedade inteira. Então, alguns mais, e os cientistas que se envolveram no projeto também buscavam poder. Alguns, provavelmente sim, mas a maioria não. Estavam tão envolvidos com o desenvolvimento do conhecimento científico que simplesmente não tinham tempo de se preocupar com as suas consequências. Podemos mesmo dizer que eles foram usados, entre aspas, pelos homens do governo e sabiam muito bem o que queriam. Isso são reflexões que o texto vai fazer com que a gente pense um pouco a respeito dessa forma que essas pessoas utilizaram esse instrumento. Será que esses cientistas também visavam esse poder, essa destruição? Ou eles apenas estavam preocupados em criar um novo instrumento, uma nova, mostrar que o avanço científico ele chegou num ponto alto? Então, a gente precisa questionar sobre isso. Isso só foi possível porque no centro dos valores já não estava a promoção da vida humana, mas o lucro e o desenvolvimento do conhecimento, que, por sua vez, pode ser uma ótima forma também de ganhar dinheiro, o desenvolvimento do conhecimento. Então, como o texto mesmo coloca aqui, toda essa destruição só foi possível, infelizmente, porque essas pessoas utilizaram desse avanço tecnológico que muitas vezes poderia facilitar a vida das pessoas, trazer um bem-estar para essas pessoas, visando apenas o lucro, o poder. Eles não estavam nem um pouco preocupados no impacto, na destruição que essa invenção iria causar na vida de milhares de pessoas. Então, eu coloquei para vocês aí essas duas imagens. A primeira imagem, ela mostra a explosão da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, que pôs fim aí a Segunda Guerra, né, Mundial, em 6 de agosto de 1945. E a foto foi tirada aí por um fotógrafo que estava, né, pelas redondezas, uma cidade aí na província de Hiroshima. A segunda imagem retrata aí a destruição causada pela explosão nuclear neste local. Não é a mesma foto que está aqui no livro de vocês, mas vocês podem ver aí também no livro. A destruição em massa que esse invento, a bomba atômica, no caso, causou para milhares e milhares de pessoas. Estima-se que pelo menos mais de 100 mil pessoas foram atingidas, morreram ao jogarem essa bomba atômica pelos Estados Unidos, né? Eles justificaram que, infelizmente, os soldados, eles morreriam muito mais soldados se a Segunda Guerra continuasse. Então, eles fizeram isso para pôr um fim na Segunda Guerra. Mas, infelizmente, essa província, esse local em que eles jogaram essa bomba atômica, não havia praticamente nenhum soldado. Eram todos, a grande maioria que se encontrava ainda no local eram mulheres e crianças. Então, o intuito de vocês entenderem um pouco sobre esse fato, esse ocorrido, é ver que, infelizmente, o avanço científico e tecnológico nem sempre foi criado, foi utilizado apenas para fins de bem-estar universal, de bem-estar das pessoas. Infelizmente, eles também foram usados de forma indevida.
Então, por isso que essa discussão entre esses dois lados da moeda, ela é bastante pertinente para fazer com que vocês reflitam que, infelizmente, dentro da tecnologia, existem esses dois lados, um lado bom e um lado ruim. E o lado ruim, que a gente poderia citar em relação a esse avanço tecnológico, poderia ser, infelizmente, esse fato que ocorreu em Hiroshima, onde cientistas, pessoas de poder, utilizaram dessa tecnologia para, infelizmente, acabar com a vida de milhares de pessoas. Então, eu quero que vocês reflitam sobre esses pontos que eu coloquei para vocês, sobre as páginas 10 e 11. E além da atividade aqui que tem na página 10, vocês também vão responder essas duas perguntinhas, tá certo? Registre aí por escrito a sua resposta pessoal para a última pergunta deste diálogo filosófico. A última pergunta é: a tecnologia nos humaniza ou desumaniza? E por quê? E também escolha outra pergunta do diálogo filosófico e, em seguida, registre essa pergunta e sua resposta pessoal a ela. Vocês vão responder a última pergunta, explicando por quê, e também escolher uma outra pergunta para responder também, tá certo? Utilizando aí, como eu falei para vocês, as nossas discussões aí nas últimas aulas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham feito vocês refletirem um pouco a respeito desses dois lados da tecnologia, né? Essas consequências que, infelizmente, esse avanço tecnológico trouxe para a sociedade, para as pessoas, e consigam aí realizar essas atividades, tá certo? Então, lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar no chat, que eu estou à disposição para responder em relação ao conteúdo, se vocês não entenderam, em relação às duas atividades, tá certo? O prazo, enfim. Qualquer coisa vocês deixem lá no chat. Então, tenham todos um ótimo dia e até mais. Até a próxima aula.